Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente vai se identificar. É muito difícil a gente falar dos nossos erros, a gente reconhecer os nossos erros. E como eu ouço muitas histórias, né? Para quem não me conhece, eu sou Giza Viana, eu sou psicóloga, sou coach e palestrante. E eu trabalho com líderes, com empresários, empresas, faço palestras, dou consultoria comportamental online, faço coach online e todo o meu trabalho ele é voltado para a inteligência emocional. Então, eu acredito que quando o ser humano ele começar a entender e compreender o grande potencial que ele tem na administração das suas emoções, isso vai ser fantástico. Ele vai conseguir crescer muito melhor nos seus negócios, nos seus relacionamentos, porque hoje nós vivemos o grande impasse. O ser humano não sabe viver com outro ser humano. A gente está muito ligado com as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas perdas, o nosso desejo, o nosso querer, a nossa vontade. E isso faz com que, de alguma forma, a gente acabe cometendo alguns erros que atrapalham o nosso negócio, atrapalham o nosso desenvolvimento, atrapalham o nosso relacionamento com as pessoas que a gente mais ama. E hoje eu quero falar sobre isso. Será que você sabe reconhecer o seu erro? Isso é um aprendizado que a gente vai adquirindo na nossa vida, que não é um aprendizado muito fácil. Algumas pessoas conseguem aprender com os erros dos outros, outras pessoas conseguem ouvir acerca dos seus erros através de outras pessoas, e outras pessoas demoram para aprender, porque elas ficam se defendendo dos seus erros. Elas querem se defender da dor de serem pontuadas, de serem muitas vezes, de as pessoas mostrarem, né, determinados erros que elas cometem praticamente com bastante repetição. Então hoje eu vou falar com você sobre isso. Eu tenho lidado muito com líderes, com empresários e com pessoas que fazem consultoria comigo, e uma das coisas mais interessantes que eu vejo é que as pessoas procuram ajuda para resolver determinados problemas que estão firmados sobre erros de outras pessoas. Então as pessoas começam a procurar ajuda. Olha, eu estou procurando ajuda para minha empresa porque o meu sócio está cometendo alguns erros. Estou procurando corrigir alguns problemas no meu casamento porque o meu cônjuge comete muitos erros, os meus filhos cometem muitos erros. E isso é natural porque nós seres humanos, nós temos uma tendência, e eu diria até mesmo um pouco infantil, né, infantilizada, de que a gente tem que acertar o tempo todo, que a gente precisa ser perfeitinha, mas na verdade a gente é perfeitinho, mas complicadinho ao mesmo tempo, como diz aquela música, né? Complicada e perfeitinha. E, e a gente, na verdade, é mais complicado do que perfeitinho. Mas a gente insiste nessa visão distorcida de que a gente precisa agradar todo mundo, de gente que precisa acertar sempre, de que a nossa intenção é sempre boa. Quando nós ouvimos alguém pontuar um erro, nossa, é muito comum que as pessoas falam assim, mas a minha intenção foi boa. Ah, mas você entendeu totalmente errado, porque a minha intenção era te alertar, a minha intenção era te educar, a minha intenção era te avisar, a minha intenção era mostrar o quanto eu sou sua amiga, a minha intenção era de que a gente pudesse resolver as coisas. E é claro que a gente tem sempre uma boa intenção, mas o que eu quero dizer aqui para vocês hoje é que as nossas intenções, elas precisam elas precisam ser acompanhadas de uma boa estrutura de linguagem, de comunicação. Isso inclui também a comunicação verbal e não verbal.
Uma das coisas muito comum de acontecer é quando a gente fala alguma coisa e o nosso corpo diz outra. E aí que entra aquela questão do mal entendido, quando você fala uma coisa com uma intenção de ajudar, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, né, você também tem uma intenção de cutucar a pessoa para ver se ela acorda, para ver se ela aprende. E aí o nosso corpo, a expressão do nosso corpo chega muito mais rápido da mente da pessoa do que a nossa fala. Por isso que é muito importante que a gente comece a se conhecer de tal forma que a gente possa alinhar o nosso pensamento, a nossa fala e a nossa expressão corporal, porque as palavras, somente as palavras, elas se perdem. E isso é muito interessante. Por isso que quando uma pessoa ela pontua alguma coisa para mim ou para você, primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir aquilo que está sendo dito e ver se existe alguma coisa de pertinente naquela fala da outra pessoa. Eu já falei várias vezes aqui sobre a questão de filtrar o que as pessoas falam, porque muita gente fala mesmo para machucar, por falar, para ferir mesmo, mas no caso que nós vamos falar hoje, é importante que a gente consiga aprimorar essa escuta para que a gente possa compreender qual é o nível de comunicação que eu tenho com as pessoas. Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano, ironicamente, é que a gente não sabe se comunicar com o nosso semelhante. Se você pegar um cachorrinho, por exemplo, você consegue, através do comportamento dele, identificar uma série de coisas que ele quer te dizer. Se ele tá triste, se ele tá feliz demais, se ele tá bravo, se ele tá querendo te mostrar alguma coisa, se ele tá com saudade, se ele quer chamar atenção. A gente consegue perceber isso no cachorrinho, por exemplo, né? Quem tem cachorro sabe disso. Mas no ser humano, muitas vezes a gente não consegue ter essa congruência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente fala e o que a gente faz. A gente faz um pouco de confusão, porque nós estamos muito acostumados, infelizmente, pela sociedade, a gente colocar uma máscara, né? De uma pessoa extremamente polida, ou uma pessoa educada demais, ou uma pessoa que não sente nada, ou uma pessoa que fica por trás de uma série de comportamentos que, quando a gente vai realmente falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, isso cai em contradição. E o ser humano tem essa capacidade de perceber. Olha que interessante. Nós temos a capacidade de perceber se aquela pessoa ela está sendo minimamente verdadeira. E eu não estou dizendo do tipo assim que a gente olha para a pessoa e sabe se ela está sendo verdadeira ou não. Não é isso, não é esse tipo que eu estou falando. Eu estou dizendo assim que quando a gente fala alguma coisa e isso não está coerente com o nosso corpo e o nosso sentimento, vai existir aí uma coisa que não vai cair bem. Existem pessoas que sabem fingir muito bem, que são as pessoas dissimuladas, que a gente sabe que existe muito. Então elas têm um treinamento ao contrário, um treinamento, né, que ela sente uma coisa, fala outra e faz uma coisa que parece que tá tudo bem, que tá tudo certinho, e muitas vezes a gente até cai, né, no discurso dessa pessoa. Mas uma hora ou outra essa máscara cai. Existem pessoas que a gente demora para perceber. Mas no dia a dia que eu tô falando, né? Quando a gente comete algum erro e a gente é pontuado, será que a gente reconhece com facilidade o nosso erro? É sobre isso que eu quero falar. Uma vez eu estava liderando um projeto e acho que foi meu primeiro grande aprendizado sobre reconhecer o erro. Você, né, você que me acompanha, você sabe que eu trabalho com liderança, então, justamente nas empresas, eu trabalho com os líderes para que eles reconheçam seus erros primeiro,
para depois apontar para a equipe, né? Geralmente os líderes falam, minha equipe não anda, minha equipe não é engajada, mas quando eu vou trabalhar com esse líder, ele vai reconhecendo que existe alguns erros que ele comete que precisa ser corrigidos muito antes do que na equipe. Isso vai acontecer também dentro da sua casa, com seu relacionamento, com seus amigos, na sociedade, enfim. E aí eu estava comandando um projeto grande até, tinha feito tinha uma pessoa que estava me ajudando a elaborar esse projeto, que eu tinha num dia um treinamento muito importante. Eu tive que alugar a sala, separar a sala, reservar a sala, fazer as coisas, tudo aquilo que eu tinha que fazer. E eu deleguei isso para uma outra pessoa fazer. E, enfim, no dia aconteceu que não foi ninguém nesse evento. Houve lá algum problema com a outra pessoa que ela não fez, né, da forma como deveria fazer, e o negócio desandou. Eu cheguei lá, fiquei pasma, né? E aí uma pessoa que era superior a mim falou, Vilma, o que aconteceu? Aí eu falei assim, aí me deu aquela vontade, aquele impulso gigante que a gente tem para falar, bom, eu fiz tudo certo, mas a pessoa que estava me ajudando não fez nada daquilo que eu estava falando. Ela não fez isso, não fez isso, não fez aquilo, né? A gente tem N justificativas. E todas elas podem até ser pertinentes. Mas eu estava na liderança daquele projeto. E eu, como líder, eu precisei tomar a primeira grande lição da minha vida que eu nunca esqueci. De exatamente aceitar que o erro foi meu, de reconhecer que o erro foi meu. E aí, depois que passou, oi Clara, tudo bom? Depois que passou todo aquele impulso de eu justificar, de querer, né, me livrar daquele problema grande que eu estava naquele momento, eu resolvi aprender. E aí eu cheguei pro meu líder e falei assim, olha, realmente eu quero te pedir desculpas porque o erro foi todo meu, eu vou fazer de tudo para corrigir isso, não vai mais acontecer. Conversei tudo. E naquele dia eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão mal, porque tinha acontecido todos aqueles erros. E aí, boa noite, Clara, seja bem-vinda. E aí, o que eu experimentei naquele momento? Foi um aprendizado maravilhoso. Que apesar do desconforto que eu tive naquele momento de reconhecer o meu erro, eu imediatamente começou a vir na minha mente vários e vários erros que eu tinha cometido no processo, no caso de delegação. Então, o que eu aprendi a partir daquele dia? Que quando a gente reconhece o nosso erro, nós damos abertura para que a nossa mente comece um processo de aprendizado, e aí a nossa mente se abre para que a gente comece a entender aonde a gente errou, aonde a gente pode melhorar mais. A gente começa a produzir novas formas de lidar com situações em que a gente poderia ter evitado o erro, mas não evitou. Então, o grande aprendizado que a gente passa quando a gente reconhece o erro, a primeira coisa, a gente abre um portal para nossa mente compreender de uma forma tão clara qual foi o nosso erro, que mesmo que o outro tenha tido alguma participação, é como que se fosse muito menor do que a sua parcela. Porque a verdade é que em todos os nossos relacionamentos aqui, né, nesse mundo, seja profissional ou seja pessoal, nós podemos evitar muitos problemas só nos dispondo a olhar para o que a gente pode fazer de diferente, que a gente pode fazer de melhor. E a primeira coisa que eu pensei e que aprendi foi que a gente tem um ímpeto de justificar sempre o nosso erro. É a primeira coisa que vem. Ah, eu não fiz isso porque... Ah, eu não fiz isso porque aconteceu. Então, antes de a gente começar a justificar, é importante que a gente comece a entender
onde foi que eu errei? Se acontecesse de novo esse mesmo evento, como é que eu posso fazer diferente para não acontecer o que aconteceu? Oi, minha amiga Patrícia, tudo bem? Que saudade de você. Beijo. E aí que mora, né, a grande questão. Quando eu não justifico, eu abro meu portal de aprendizado. Se eu justifico, eu fecho esse portal. Eu só consigo ver que o outro errou, que o outro poderia ter sido melhor, que o outro não entendeu, que o outro. E aí a gente começa a entrar num ciclo muito vicioso de justificar o nosso erro. Então, pessoal, o caminho mais perto para resolver um problema, que existe um erro, o caminho mais perto que a gente tem é imediatamente reconhecer o erro. Então, se você, por exemplo, você está conversando com alguém, com um cônjuge, com um amigo, alguma coisa, e você falou uma palavra que o outro falou, nossa, mas você não devia ter falado desse jeito. Ao invés de a gente justificar, falar assim, nossa, você tá tão sensível hoje, tá cheio de mimimi, aí o outro começa, mas mimimi por quê? Aí começa uma discussão. Então, se você tem uma inteligência emocional que está em evolução e a pessoa falou, nossa, você não podia ter falado desse jeito, automaticamente se você fala, poxa, desculpa, não era isso que eu queria falar, se você se ofendeu, me desculpa. Automaticamente, é quase que 99,99% dessas pessoas, elas vão estagnar aquele mal-estar e vai passar para outra fase. Agora, se a gente começa a justificar, nossa, mas você tá sensível hoje, não falei nada, por que você tá assim? Tá nervosa, tá com TPM? Tá bravo com alguma coisa, tá descontando em cima de mim? Você induz, né, aquele erro que você cometeu, que nem foi, talvez por intenção nem nada, mas pelo momento, você não observou o momento, não observou a pessoa como que ela estava, você começa a desenvolver, né, um mal-estar desnecessariamente. Aí você pode estar pensando, ai, Giza, mas viver assim é uma vida muito difícil. Ficar toda hora me preocupando com os outros? Não, não é se preocupando com os outros. Essa preocupação é por você. Porque quando a gente aprende a lidar com os nossos erros, a gente aprende a debelar qualquer mal-entendido, cortar o mal pela raiz, sabe? A qualidade de vida é nossa. Porque a gente não vai ficar mais se estressando, né? E ficar o tempo todo querendo depois ter que pedir perdão para a pessoa ficou chateada, teve uma discussão. Você corta todo esse caminho longo. Entende isso? O que você acha, Clara, disso que eu tô falando? Dê aí a sua opinião para mim. Porque a gente realmente, às vezes falamos algumas coisas ou agimos de certa forma que a gente não tem noção de como vai bater lá na outra pessoa, não é verdade? A gente, às vezes acontece isso, mas a partir do momento que a outra pessoa te dê um feedback sobre aquela atitude que você teve, corta caminho. Fala assim, ai, olha, desculpa, eu me expressei mal, não foi isso que eu queria, acabou. A gente pode cortar um caminho muito longo, né, para a gente não precisar se estressar. Então, a questão aqui não é o quanto você vai se preocupar com o outro, mas é o quanto você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, você pode cortar pela raiz alguns desentendimentos que não precisava se estender tanto. Com certeza, reconhecer o erro, é isso daí. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Eu tô fazendo colinha porque eu não quero esquecer nada. Uma outra questão também interessante para a gente pensar. Quando a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa que houve um erro da nossa parte, como eu falei, muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, a gente não tem intenção de errar, não tem intenção de magoar, não tem intenção de falhar. E aí, quando a outra pessoa pontua o nosso erro, seja ele qual for, mínimo ou grande, não importa,
A questão que a gente precisa ver não é a nossa intenção, porque a nossa intenção, ela tá aqui, ninguém tá vendo. O que a gente precisa perceber qual foi o resultado daquilo que eu fiz. Então, se o resultado das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu comentário, da minha opinião, ele resultou negativamente, é aqui que eu preciso me focar. Se teve um resultado negativo, é porque de alguma maneira eu não consegui me comunicar bem. Ou também, às vezes a gente não estava tão bem naquele dia, a gente quis cutucar, a gente quis dar uma liçãozinha de moral numa outra pessoa, porque às vezes acontece, né, gente? Às vezes a gente não tá tão boazinha assim, a gente não tá tão gente boa que às vezes a gente quer dar uma cutucada. Então, quando acontece desse resultado não ser bom, volta rapidamente para o início e fala assim, olha, eu errei, eu não devia ter falado daquela forma, não foi a minha intenção, mas eu me comuniquei de uma forma não adequada. Valorize o sentimento que foi provocado na outra pessoa. Muitas vezes com os nossos filhos, às vezes acontece isso, às vezes a gente vai educar um filho nosso e a gente fala alguma coisa que a intenção é educar, a intenção é a gente mostrar para ele o quanto a gente está preocupado com o futuro e às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, não é assim? E aí o próprio filho dá um feedback pra gente, fala assim, ai, nossa, mas por que você tá falando desse jeito comigo? E aí a gente fala, mas como assim? Não tô falando, tô falando pro teu bem, porque você não ouve, porque você é cabeça dura. E aí a gente começa, né? A gente começa. Então, uma das coisas que quem tem filho é uma maravilha pra gente aprender a reconhecer os nossos erros. É a gente perceber, bom, a minha intenção é mostrar pro meu filho que ele tá cometendo um erro. Mas o que eu provoquei nele? Qual foi o sentimento que eu provoquei nele? Que tom que eu falei? Quais palavras eu usei? Quando a gente consegue ouvir, consegue fazer essa avaliação, a gente começa a perceber assim, bom, de uma outra vez, como é que eu poderia falar sobre isso? Será que eu poderia baixar o tom de voz? Eu poderia chamar num outro momento que ele estivesse mais tranquilo? E tudo isso que eu estou falando é um aprendizado que eu tenho todos os dias. Não é fácil para mim também. Mas eu tenho percebido, não somente em mim, né, mas nos meus clientes que eu atendo, que esse fator reconhecer o próprio erro, ele nos leva a um patamar de felicidade, de aprendizado, de bem-estar, porque reconhecer o erro não quer dizer que você vai se humilhar, mas você vai crescer. E eu acredito que todos nós queremos crescer, não é verdade? Nós queremos crescer. Uma outra coisa que quando a gente reconhece um erro que a gente cometeu, nós temos um aprendizado da seguinte forma. Oi, Cláudia, oi, Margarete, sejam bem-vindas, bom ver vocês aqui. Começa a participar com a gente aí, estamos falando de como é que é para você reconhecer o erro. Difícil, não é verdade? Quando a gente reconhece o nosso erro, uma das coisas que a gente aprende, porque o erro, ele vem muito pelas palavras. Ele vem até mais do que pelas ações, porque às vezes vamos dizer assim, que você está lavando uma louça de um amigo e você quebra uma louça e você fala, ai, desculpa, eu quebrei sua louça. Então, geralmente, a gente tende a reconhecer um erro de ações assim de uma forma muito mais fácil do que quando envolve a nossa decisão, aquilo que a gente fala, a nossa opinião sobre algumas coisas. Quando alguém pede uma opinião e você fala de uma forma muito sincera, sabe? Aquela coisa assim. E aí a gente acaba errando demais pelas palavras. Só que aí quando a gente erra muito pelas palavras, o que acontece, gente? É difícil a gente falar assim, nossa, meu, eu errei, desculpa, desculpa.
olha, eu estava pensando uma coisa aqui, falei de uma forma equivocada, me perdoe porque eu causei em você um mal-estar. E para falar isso, eu não sei você, mas eu procuro o tempo todo não errar. Eu tenho assim na veia um problema que é de perfeccionismo, que eu luto, porque ser perfeccionista é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Isso não é saudável. O que eu aprendi é que ao invés de você ser perfeccionista, ou seja, querer sempre acertar, querer sempre agradar, querer sempre fazer o melhor, querer fazer tudo perfeitinho, ao invés de você querer isso, você precisa buscar a excelência das suas atitudes, a excelência da sua comunicação, a excelência do seu comportamento. Que isso significa o quê? Eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. Qual é o meu melhor? Bom, eu errei, eu pedi desculpa, pedi perdão para a pessoa, reconheci meu erro, abri um portal de aprendizado. Com certeza, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Isso é excelência. É buscar, né, essa excelência de fazer as coisas da melhor maneira que eu posso. É diferente do perfeccionismo, que quer sempre acertar. E eu sofri muito na minha vida, alguns anos atrás, por conta disso. E a gente atrasa a nossa vida por conta do perfeccionismo, porque o perfeccionista, ele não anda, porque ele quer fazer tudo certo, tudo perfeito. Então ele fala, enquanto não tiver tudo perfeito, eu não vou fazer. Isso atrapalha a vida das pessoas. Tem algum perfeccionista aí, de plantão também? E aí, o que eu aprendo hoje é que reconhecer o nosso erro, reconhecer quando a gente não foi muito legal, reconhecer quando a gente falhou em determinados tarefas, isso também é buscar excelência, porque quando eu reconheço o erro, eu estou evoluindo, buscando a excelência dos meus atos, a excelência da minha comunicação, a excelência dos meus relacionamentos. Tá claro aí, gente? O que vocês acham disso tudo? E aí a gente vai aprendendo, por exemplo, a pensar antes de falar, pensar antes de agir. Porque quando a gente entra em contato com os nossos erros, os erros que a gente cometeu, o que acontece? A gente começa a pensar antes de executar algumas coisas. Por exemplo, se um empresário ele investe uma grana grande. Que bom, Clara, que você está gostando. Bacana. Então, ele investe uma grana alta aí no seu negócio. E ele perdeu tudo, certo? Se ele reconhecer que ele empreendeu de forma equivocada, que ele poderia ter pesquisado melhor, que em determinado momento aquele não era o melhor momento para ele investir, ele vai falar, ele vai aprender com isso. Então, antes de ele investir qualquer outra quantia em dinheiro, ele vai se remeter àquele erro e vai aprender. Ao passo que se alguém perder e ele falar assim, ah não, mas eu perdi por causa da crise do Brasil, eu perdi porque o meu sócio não soube gerenciar bem o dinheiro, ele vai repetir esse erro, porque ele sempre vai ser vítima da situação. Então, a minha dica para você hoje, né, que eu falo isso para mim todos os dias, é que a gente precisa ser o protagonista da nossa vida. A gente está num palco em que a gente é o ator principal, é aquele. A gente não é coadjuvante, a gente é o protagonista. E como protagonista, a gente precisa assumir a responsabilidade de todos os nossos atos. E os erros é um desses. Se a gente reconhece o nosso erro, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor, a nossa vida vai ser mais leve. Uma pessoa que consegue reconhecer o seu erro, ela evita muito estresse, evita discussões. Eu tenho uma empresa e eu ensino isso para os meus colaboradores. Quando eu chamo a atenção de algum erro que eles cometeram, a primeira coisa que eles fazem, ah, Giza, mas... Eu falo assim, mas não.
assuma a tua parte do erro. Fala assim, realmente eu errei. E nós vamos juntos verificar aonde foi o ponto fraco dessa história, para que numa próxima vez você não cometa o mesmo erro. Então eu tenho assim ensinado muito meus colaboradores a reconhecer os seus erros como um veículo de aprendizado e de crescimento. Para a gente ir fechando esse assunto, uma das coisas mais importantes de alguém que reconhece o seu erro é que ele não fica focado na sua dor, né, na sua intenção, na sua frustração. Então a gente tem coragem, né, sabe, de falar assim, não, realmente eu tô errada, se você se ofendeu ou se eu fiz alguma coisa que te trouxe algum prejuízo, eu quero consertar, me ajuda, vamos ver o que eu posso fazer de melhor. A pessoa que não reconhece o erro, ela fica ela fica uma pessoa muito sensível, ela o tempo todo, ela não aguenta os trancos da vida, ela acha que todo mundo tá contra ela acha que todas os feedbacks negativos ou opiniões contra a dela é porque as pessoas não aprovam ela como pessoa, e todos esses pensamentos só faz com que a pessoa trave o seu potencial para o aprendizado. O errar, ele é essencial para quem quer crescer. Repetir o mesmo erro só te trava. Mas toda vez que você errar e você abrir esse portal através do reconhecimento do erro, você abrir esse portal de aprendizado, você vai se tornar uma pessoa extraordinária, com certeza. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu tô pensando, porque assim, aqui no Jeito Novo de Ser, pouquíssimas pessoas conhecem essa minha fanpage. Então eu vou precisar da ajuda de vocês, porque todo mundo fica esperando lá no meu perfil, e eu não vou fazer mais lá no meu perfil as transmissões. Então, por favor, me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar esse conteúdo. Se você acha, né, que outras pessoas vão se beneficiar com esse vídeo, que precisam entender que o erro não é o maior problema, e sim a falta de reconhecimento do erro, e que o erro é um portal para o aprendizado, para o crescimento. Me ajude compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ficar aqui comigo, porque eu pretendo trazer muitos e muitos conteúdos. Eu tô querendo trazer para vocês um ciclo destrutivo da desculpa, que tem um pouco com relação com o nosso tema hoje, que é um ciclo que eu trabalho em empresas. Então, se você achar que é um tema legal, fale para mim aí nos comentários, Giza, fale mesmo sobre o ciclo destrutivo da desculpa, e você também pode trazer para mim assuntos que você queira que eu trate aqui na live. Você vai estar me ajudando, e eu também vou estar querendo saber o que você quer ouvir de mim nas lives ao vivo, tá certo? Alguém tem alguma coisa para falar? Quero agradecer a Maga, a Cláudia, a Clara, a Pati, todo mundo aí que tá aí me ouvindo. Para mim é muito bom ter vocês aí do outro lado, tá certo, pessoal? Um grande beijo para vocês, e eu espero que essa semana, se alguém pontuar algum erro seu, ou alguém dizer que está chateado por alguma palavra, você possa prontamente dizer assim: poxa vida, onde que foi que eu errei? E peça perdão, né? O perdão, ele é uma das atitudes mais difíceis que o ser humano hoje tem, mas é a que mais liberta. Quando a gente pede perdão para alguém que a gente ofendeu, mesmo que não tenha sido uma intenção, mas como eu falei para você, é o resultado daquilo que a gente falou, daquilo que a gente fez, que precisa ser considerado, porque a intenção está aqui dentro, né? Então todo mundo está vendo o quê? É o que você falou, é o que o seu corpo mostrou. Então é isso que vale, né? Ah, Maga, obrigada, amor, você é muito carinhosa comigo, viu? Beijo. Então a gente precisa entender que nessa semana a gente já pode começar esse treinamento. Então lembre-se sempre, se você quer ser emocionalmente inteligente, se você quer crescer, você precisa treinar, treinar, treinar.
Eu treino todos os dias, eu tenho as minhas dificuldades, é difícil a gente reconhecer nosso erro, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente fala, uau, é muito melhor do que ficar tentando se justificar, tentando mostrar para outra pessoa que não era nada daquilo, é muito menos desgastante. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês, um grande beijo, tchau!